agora no Repórter MT eu entrevisto a advogada Thaís Brasil. E eu quero saber, existe afinal estupro culposo? Existe estupro culposo, Thaís? Não existe. Mas vamos já esclarecer, porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Não existe. O que seria, no caso dela, o único existe estupro doloso? Sim. O todo estupro é doloso. Exatamente. Todo né? Até pro pessoal que é a intenção de fazer. Exatamente. Então quem estupra tem consciência e vontade, né, de que está estuprando. Não tem como estuprar sem querer, estuprar não sabendo, não percebendo, não tendo intenção. Que tô lá no ato, diz que não tô sabendo o que eu tô fazendo aqui. Exatamente por isso não existe estupro culposo, porque não existe essa possibilidade e não existe esse crime. Então um crime que é muito conhecido, homicídio. Homicídio a gente tem o homicídio doloso e o homicídio culposo. O homicídio doloso é quando eu tenho consciência e intenção de matar uma pessoa. Então eu tenho um desafeto e vou matar essa pessoa. O homicídio culposo, um exemplo que a gente sempre usa, é de uma mãe que sem querer atropela um filho. A conduta da mãe tem ligação direta com a morte do filho, mas a mãe não tinha intenção, nem vontade, nem consciência de que estava fazendo aquilo. Então, ela tem a culpa por causa daquilo, né, por negligência, imprudência ou imperícia, mas ela não tinha aquela intenção. No estupro isso não é possível, não existe cientificamente como entender, né, um estupro culposo. E por que saiu toda essa mobilização em torno desse termo estupro culposo, na sua opinião? Exato, porque o que aconteceu, e é bom ficar claro, alguns casos, né, alguns processos, eles têm o segredo de justiça, ou seja, apenas as partes, advogados, juízes, apenas as partes envolvidas no processo têm acesso a ele. Então nós, população de maneira geral, nem deveríamos ter tido acesso. O que aconteceu foi que vazou, né, tanto o vídeo da audiência, quanto a sentença do juiz e os memoriais finais, que é uma peça final do Ministério Público. É importante a gente deixar registrado aqui que todas as outras centenas ou até milhares de páginas do processo, ninguém teve acesso. A população, de maneira geral, não teve acesso. Então, nenhum processo a gente até pode ter opinião sobre sem analisar de capa a capa, né? De capa à última página. O que aconteceu no caso Mari Ferrer? A audiência, sem dúvidas, ela é cheia de erros, ela é cheia de violências, ainda intimidações, né? Exatamente. Ainda que ela esteja mentindo, esteja falando a verdade, não interessa ali quem é ela. Tanto que ela, no apelo dela, fala, nem o réu é tratado dessa forma. Se o réu tivesse sendo tratado da maneira como ela foi tratada, também estaria errado. Não é porque foi com ela. O problema é que nós sabemos que ela, por ser mulher, por ser jovem, é mais uma vítima da sociedade. Nós sabemos que nós, mulheres, né, já somos tratadas de maneira diferente na sociedade. Então isso agrava muito mais. O outro problema foi, só tinham homens envolvidos na audiência, inclusive do lado dela, defendendo a defesa dela. Da onde saiu provavelmente essa questão do estupro culposo e virou ali um telefone sem fio e a internet inteira reverberou com razão, né? Eu compartilhei quando vi, depois eu desconfiei e falei, não, eu preciso entender isso daqui. Eu que tenho conhecimento, fui na onda, né, no fervor da raiva. Que a gente entra, né? Não tem como a gente ficar, nós equivocada. Mulheres, militantes, feministas, ficarmos em silêncio. Não, né? Não vou quando a gente vê, a gente já tá lá brigando. Exatamente. O que aconteceu? O caso da Mari Ferrer era um caso de estupro de vulnerável. O estupro não de vulnerável, digamos assim, ele precisa ter a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Então, aquele ou aquela que estupra precisa se utilizar da ameaça ou da violência para conseguir aquela vantagem sexual, digamos assim. Então, a história do Robinho, naqueles áudios vazados, a gente pode sentir ali que eles reconhecem a vulnerabilidade da mulher. Exatamente. O caso do Robinho... A gente fazer uma contraposição. Exatamente. Veja, o caso do Robinho também era uma vítima, mulher adulta, mas por que também foi estupro de vulnerável? Porque não houve violência ou grave ameaça, até onde eu sei, né? Pelo que a gente leu, né, pela internet. Mas o que existe é uma pessoa que, por estar ou sob efeito de drogas, ou sob efeito de álcool, ou dormindo, né, ou apagada de alguma maneira, digamos assim, ela não consegue naquele momento nem entender o que está acontecendo e nem ter resistência para dizer não, para dizer para, né, para fugir, para sair. No caso da Mari Ferrer, voltando, todo o processo foi baseado em... Houve a relação sexual, nem o réu nega isso até onde eu entendi e percebi.
O que estava sendo apurado era, ela estava vulnerável ou não? Ela estava sob efeito de drogas, álcool ou qualquer outra substância capaz de deixá-la vulnerável? Porque não necessariamente porque a pessoa bebeu significa que ela está vulnerável. Cada pessoa ela reage de alguma maneira a depender da quantidade do tipo da bebida alcoólica. Não ficou claro, até onde eu tive acesso e a população toda teve acesso, que ela estava vulnerável. E o juiz se utilizou de quê? De depoimentos, de prints de WhatsApp, de vídeos que demonstram ela, por exemplo, andando quilômetros de salto na rua. O Uber que a pegou falou que ela estava com o cabelo impecável, com a maquiagem impecável, que achou até que ela estava saindo da boate naquele momento, do tipo, chegou na boate, já tá indo embora, até perguntou, tá ruim a festa? Então, diante de todas essas informações que foram as únicas, até onde a gente percebeu que o juiz acessou, ele não conseguiu chegar à conclusão de que ela estava vulnerável no momento. Então, ela sai andando de salto, conversa, pega Uber, chama Uber, espera Uber, etc. Mas isso não significa que ela não estava. E aí, o que acontece? Que no final da sua sentença, o juiz diz que o estupro, ele só pode ser doloso. O estupro de vulnerável só pode ser doloso. Ou seja, ou a pessoa percebendo que a vítima, ela é uma pessoa vulnerável, ou ela estando de fato vulnerável. Então, ele tem que ter consciência que a pessoa a quem ele está estuprando é uma vulnerável. Como não ficou claro nos autos, não há comprovação nos autos de que ela estava vulnerável, o juiz ele passaria a analisar se o autor do crime, o réu, teria consciência de que ela estaria vulnerável. Também isso não ficou claro. E aí, por isso ele disse, não havia consciência, não havia o dolo. E aí eu acredito que as pessoas inverteram para o estupro culposo quando não há intenção de estuprar, é que não é que ele não tinha intenção de estuprar, ou não tinha intenção de obter ali a condição carnal ou ato libidinoso, a relação sexual. É que, de acordo com o que o juiz entendeu, para ele estava tendo uma relação consensual sexual. Que ela, né, de acordo com o que ele teve acesso, estava consciente. E é diferente do caso do Robinho, porque se fosse o caso do Robinho, se fosse um áudio do André Aranha, se eu não me engano, né, que é o réu, dizendo, ela estava completamente bêbada, estava completamente apagada, não interessaria para o juiz se de fato não ele estava tivesse bêbado ali ou os não. indícios, né? Porque Se existia ele estava... a comprovação que ele percebeu, Exato, a percepção ou ele achou dele que fosse. já seria o... Exatamente. E Thaís, depois eu li umas matérias dizendo que ela chegou em casa, né? Ela estava com a calcinha e a roupa com vestígios de sangue e incomodada. E aí eu fiz até uma provocação no meu Instagram invertendo. Eu falei, como será que nós reagiríamos, sociedade em geral, se nós tivéssemos o depoimento de um rapaz que chega em casa e se depara ali com suas vestes ali, com vestígios de sangue, com a sensação de ter sido abusado? Isso provavelmente traria um outro tipo de comoção, né? Deixando evidente que é preciso muito, que a nossa sociedade ela é machista. E quando a gente inverte os papéis, aí a gente vê o quanto aquilo é agressivo. Exatamente. A gente vai meio que banalizando a violência contra a mulher. A gente chegou num ponto que a gente está banalizando essa violência. É como eu disse, até numa live que eu fiz no Instagram também. A mulher, ela nunca tem o benefício da dúvida. Né? Ainda que não cabe a nós dizer se o André Aranha é culpado ou não, se ela foi estuprada ou não. Isso, na verdade, quem vai saber é só ela e ele. Né? Ainda que seja um processo muito bem... Infelizmente, às vezes, a justiça não consegue acessar a verdade. Infelizmente, o juiz, e aí que bom, né? Ele tem que se ater aos papéis, ao que chega até ele. O juiz ele não pode ter decisões, proferir decisões de acordo com o que ele acha. Porque da mesma maneira que hoje talvez a gente esteja clamando por justiça no caso Mari Ferrer e tá pedindo, entendendo que o juiz poderia ter feito uma conclusão um pouco mais ampla, poderia ser ao contrário, né? Amanhã pode ser uma pessoa que está sendo indevidamente sentenciada, né? E o processo penal é o mesmo. Às vezes a justiça ela comete injustiça, sim, infelizmente. Né, na verdade, assim, o magistrado, a magistrada, eles mesmos têm consciência disso, de que, diante daquilo que ele tem acesso, é o melhor que ele pode fazer. O que não significa que no judiciário não exista machismo.
Existe, inclusive, até conosco, advogadas, defensoras, né? Aqui em Cuiabá teve um caso, eu posso dizer com muita tranquilidade, porque veio a mídia, a defensora Rosana Leite, que além de ser uma impecável defensora, é uma defensora do direito das mulheres, é conhecida, é uma defensora pública, e dentro de uma audiência ela foi violada por um juiz, sem razão técnica nenhuma, né? E existem vários outros casos. Mas, no caso Mari Ferrer, ou em qualquer outro caso, sempre questionam a mulher, né? Nunca nos dão o benefício da dúvida, é sempre culpa da mulher, é sempre o que ela estava fazendo, onde ela estava. E aí, esses vídeos, né, que mostram essa intimidação da mulher, nos chocam, porque a gente consegue pensar no dia a dia quando aquela mulher sofre essa violência, e no seu primeiro passo de ir à delegacia, ela pode encontrar resistência na delegacia, onde na verdade ela deveria ser acolhida. Então é muito sério toda essa cadeia, né? Todo esse processo, todo esse caminho que essa mulher tem que percorrer, e que cada vez mais nós, mulheres, teríamos que praticar mesmo essa sororidade para que essa mulher não caminhasse sozinha, né? E aí eu vejo a internet como um espaço, quando ele se torna um tribunal, mas que seja um tribunal de fortalecimento, para a gente colocar em questões. Discussões como estupro culposo, ok, foi um termo equivocado, colocado de maneira errônea, mas levantou muita discussão. Sim. Então a gente pega o que é positivo nisso, mas pra gente conseguir avançar. Não, com certeza. Thaís, pra gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo falando, o que pra você é urgente nessa busca feminina pela igualdade de gênero, mas não contra a violência. A gente sabe que agora, nesse mês de novembro, no final do mês, tem o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Mas o que é urgente para que a gente consiga, pelo menos, subir um degrau? Olha, eu infelizmente não vejo saída que não seja pelas nossas próprias mãos. Eu acredito sim e defendo que a sociedade ela só será menos violenta ou deixará de ser machista, e nós deixaremos de ser vítimas de maneira generalizada com homens e mulheres engajados na causa. Mas para ontem, com urgência, é muito difícil a gente acessar uma estrutura que é machista, né? Um Estado que tem as suas veias machistas, ou homens que ocupam o espaço de poder. Então eu acho que se nós, mulheres, nos conscientizarmos a todo momento, então de não ter empatia seletiva também, né? Não, a minha amiga eu defendo, mas a amante do marido eu não quero defender, né? Então, de entender a mulher enquanto mulher, independente de qualquer característica. Da rivalidade, né? Que existe algo assim, tão primitivo. Que é um instrumento do machismo. Tão patriarcal. Eu acho que se nós nos unirmos em todas as hipóteses, não tá com nada, né? Machismo não tá nada. Todas as hipóteses, muitas das coisas elas já seriam resolvidas, né? Então, um exemplo que para mim é muito claro, parece simples, nós somos mais da metade da população. Então, utilizando a eleição como exemplo, será que se todas as mulheres falassem eu vou votar só em mulher, ou eu vou votar em uma mulher nessa eleição, nós, ainda que na força do voto, nós temos várias opções, uma delas que seja não encheríamos, né, as câmaras, as assembleias, ou, né, eu vou contratar, da preferência para contratar uma mulher, ou eu sou uma policial, quando eu receber uma mulher, eu vou recebê-la com o maior carinho, né, e maior profissionalismo do mundo, de não julgarmos, de não entoarmos esse coro contra as mulheres. Acho que se nós fizéssemos só isso, já seria, assim, mais da metade do caminho andado, na minha opinião. E aí, com isso, nós fazemos a nossa tarefa de casa, e aí a gente pode alcançar os homens, né? Seja reeducando, seja chamando atenção, seja conversando, seja, sei lá, da maneira como couber a cada uma de nós. Thaís Brasil, minha entrevistada de hoje.